Boa tarde, gente. Vamos dar início a mais uma aula de física. Vê só. A gente, na aula anterior, a gente começou a falar sobre uma revisão básica de alguns conceitos iniciais, tá? Da termodinâmica, sobre as variáveis de estado, sobre as transformações termodinâmicas, mais especificamente, no caso de uma transformação cíclica. Por que que a gente chama ela de transformação cíclica? Tá certo? A gente viu na questão, nessa transformação cíclica, no sentido horário, no sentido anti-horário, tá certo? Como é que funciona essa leitura, tá? A gente falou também da questão da Revolução Industrial, tá? Que foi a partir da Revolução Industrial o principal motivo, certo? Para começar a estudar e como é que a gente poderia ter, tá? Máquinas que substituíssem a mão de obra humana, que pudessem realizar a maior quantidade de trabalho possível, mas com o menor gasto de energia, coisa que na indústria, na época, tá, era os trabalhos realizados basicamente por mão humana, tá, e que a questão do trabalho que era realizado ali era pouco, porém tinha um maior gasto de energia. Então começou a estudar, tá, na Revolução Industrial, que veio a introdução das máquinas térmicas, isso. Tanto a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica, tentando ver qual seria o rendimento de uma máquina térmica, o que, que poderia influenciar aí, tá certo? Aí, vamos relembrar, tá, com isso, a questão de rendimento de uma máquina térmica. A gente agora vai considerar uma máquina térmica como sendo um sistema, tá certo? Então, esse sistema, lógico, que ele vai ter uma representação, tá? E essa representação, ela é dada, tá, pela relação entre a quantidade útil da grandeza pela grandeza total, tá certo? Que a gente fala aqui, tá? A relação entre trabalho, que está sendo realizado pelaquela máquina, e pela fonte de calor quente, já que é a fonte de calor quente que está fornecendo energia para a realização daquele trabalho. Sabendo que a máquina térmica ela possui duas fontes, tá? Uma fonte de calor quente, que a gente pode representar, pode não, a gente deve representar, tá certo? Porque que, tá? Ou Q1, certo? Se eu não me engano, no livro de vocês, ela está sendo representada por Q1. Mas por uma melhor questão de identificação na hora do cálculo, isso aqui é a fonte de calor quente, essa é a fonte de calor fria, tá? É indicado que a gente utilize, tá certo? Essa representação que eu coloquei para vocês. Que significa fonte de calor quente. E que, F, significa uma fonte de calor fria, tá certo? Então, isso que eu acabei de falar, essa relação, tá, ela pode acontecer justamente com a máquina térmica, já que uma máquina térmica é considerado, tá, um sistema termodinâmico, tá certo? Então, quando a gente fala do calor útil não, da quantidade útil, ela está se referindo, como vocês podem ver aqui, em relação ao trabalho que está sendo realizado por aquele maquinário, tá certo? E a quantidade total, tá? Vai se referir à quantidade de calor que está sendo retirada da fonte quente. Tá certo? Então, se a gente quer saber o rendimento de uma máquina térmica, que é representado por esse N com a perninha puxada, tá certo? Esse N com a perninha puxada significa rendimento, tá? É uma grandeza adimensional, ou seja, não vai possuir unidade métrica ou unidade física de medida, tá certo? Vai ser apenas um número, tá? Que pode ser um número inteiro ou pode ser um número considerado sendo uma dízima, tá? Pode ser 1 ou pode ser 0,5, tá certo? Onde, em termos de fórmula matemática, tá? A gente tem N igual a trabalho dividido pela fonte de calor quente. Mas a gente sabe que a gente tem a relação de trabalho, tá? Quando a gente tem a fonte de calor quente menos a fonte de calor fria. Então, a gente pode colocar relacionando com a fórmula de rendimento, certo? Porque aí
tá? A gente obtém realmente o rendimento daquela máquina térmica. Então, relacionando, tá? Sendo dado igual a fonte de calor quente menos a fonte de calor fria, dividido pela fonte de calor quente, tá? A gente ainda pode reescrever da seguinte forma, tá? Rendimento vai ser igual a 1 menos a fonte de calor fria dividido pela fonte de calor quente, tá certo? Que foi o exemplo, tá? Essa fórmula que a gente viu um exemplo, certo? Quando a gente viu o assunto, tá? E foi trabalhada também, se eu não me engano, na última questão da atividade que eu deixei para vocês no Classroom, tá certo? Vê só, tá? A gente tem que observar que uma máquina térmica que se considera ideal teria que ter um rendimento de 100%, certo? Então, o N, tá? Nesse caso aqui, esse N com a perninha puxada teria que ser igual a 1, certo? Porque para a gente tirar o rendimento, que o rendimento vai ser em porcentagem, tá? A gente obtém, tá? Uma grandeza, um número normal. Mas quando a gente quer uma porcentagem, basta multiplicar esse número por 100. Então, a gente tem o valor do rendimento daquela máquina. Por exemplo, quando a gente utiliza essa fórmula, tá? N igual a 1 menos a fonte de calor fria dividido pela fonte de calor quente, e a gente obtém o valor de rendimento sendo 1, tá? Em termos de porcentagem, certo? Esse 1 seria igual a 100%, tá? Esse seria o rendimento ideal que se espera de uma máquina térmica. Mas a gente sabe que com a segunda lei da termodinâmica, isso não vai ocorrer, tá certo? Para que isso ocorresse, seria necessário que toda a quantidade de calor que fosse rejeitada, tá, para a fronte fria fosse zero. Ou seja, quando a máquina retirasse o calor da fonte quente, ele seria totalmente consumido. Então, não ia praticamente nenhum valor, nenhuma quantidade de calor, tá? Para a fronte de calor fria. Seria zero. Então, o rendimento dessa máquina seria 100%. Mas aí entra a questão da segunda lei da termodinâmica, que a gente começou a ver, tá? Na aula passada, o ciclo de Carnot. Ou, né, certo, o cientista chamado Sard Carnot, ele mostrou muito bem que isso não funcionaria, tá certo? Que isso era impossível, certo? Na prática em si, uma máquina térmica, ela pode ter um rendimento de quase 100%, tá? Pode chegar a ser 99,9%, mas nunca vai ser 100% de fato, certo? Vê só. Então, agora, tá? A gente vai relembrar a questão do que eu falei, do ciclo de Carnot. Como foi que ele provou que o rendimento de uma máquina térmica não seria 100%, certo? Carnot, tá? O Sade Carnot, ele é um idealizador, tá? Desculpe, de um ciclo termodinâmico, tá certo? Aí entra a questão do que a gente viu da transformação cíclica, que um gás, tá? Ou a máquina térmica, ele vai voltar praticamente, tá? Em um intervalo de tempo muito curto ao seu estado inicial, tá certo? Então, ele foi um idealizador do ciclo termodinâmico, que não seria aí, nesse caso, tá? Levado em consideração as dificuldades técnicas que se teria no ciclo, tá? De uma máquina térmica real, certo? Porque uma máquina térmica, ela funciona em um ciclo, tá certo? Então, basicamente, os gráficos que a gente poderia ter, que a gente se tem de uma máquina térmica, é ciclo, tá? Levando em consideração a transformação cíclica, como está aparecendo para vocês, tá certo? Vê só. Tendo em conta, tá, que o ciclo ele passou a ser considerado, tá, um ciclo teórico que se iria operar com um rendimento máximo idealizado de 100%, tá, independente de qual substância gasosa fosse utilizada. Então, esse ciclo ele foi composto numa sequência, tá? Sari Carnot, ele
compôs esse ciclo, tá? Numa sequência de 4 transformações reversíveis, certo? Sendo 2 adiabáticas e 2 isotérmicas, tá? Segundo o princípio de Carnot, certo? Nenhuma máquina térmica real operando, certo? Entre dois reservatórios térmicos, temperatura 1 e temperatura 2, pode ser mais eficiente do que a famosa máquina térmica de Carnot, tá certo? Operando entre os reservatórios. Ele quis dizer que é o seguinte, tá? A gente pode ter rendimento da máquina térmica superior, em torno de 95 ou 99,9%, mas é comum se ter, tá? Rendimentos baixos, em torno de 21 a 25%, depende muito do tipo de máquina térmica que está sendo utilizada e do tipo de substância que está sendo utilizado como fonte de energia naquela máquina térmica, tá certo? Como eu disse agora, o ciclo de Carnot ele é composto por 4 transformações reversíveis. Então, se é composto por 4 transformações reversíveis, lógico que o ciclo de Carnot ele vai ser em 4 fases, tá? Como vocês podem observar aqui, na etapa 1, tá? A gente tem a famosa expansão isotérmica, certo? Onde o gás ele vai se expandir de forma isotérmica, tá? Ao receber calor de uma fonte externa, certo? Já na etapa 2, tá? Que é essa etapa aqui, a gente tem uma expansão adiabática, tá? Onde o gás ele vai se expandir, diminuindo para chegar a uma temperatura T2, tá certo? Na fase 3 ou etapa 3, tá? Ele vai sofrer aqui agora o que a gente conhece por uma compressão isotérmica, tá? Onde esse gás, ao sofrer essa compressão isotérmica do meio exterior, ele vai continuar, ele vai permanecer na temperatura T2. Ele só vai mudar de temperatura, chegar novamente à temperatura T1 na fase 4, tá? Porque ele está sofrendo uma compressão adiabática. Se ele está sofrendo uma compressão adiabática, tá? Então quer dizer que a temperatura T2 ela aumentou, certo? Que chegou à temperatura inicial em um curto intervalo de tempo. Por isso que a gente chama de ciclo, tá? De Carnot, porque ele estudou, tá? A questão de um funcionamento de uma máquina térmica idealizada por ele, ok? Tá tudo ok, então, né? Ótimo. Então, tá? A gente entra agora. Como, se a gente tem um rendimento de uma máquina térmica, como é que a gente pode ter um rendimento quando essa máquina térmica ela opera, tá? No ciclo de Carnot, certo? Antes, a fórmula de rendimento, tá? A gente estava relacionando a fonte de calor quente e a fonte de calor fria. No rendimento de uma máquina térmica que opera sobre o ciclo de Carnot, em vez de a gente relacionar as fontes de calor, a gente agora vai relacionar, tá? Se ela trabalha com uma transformação isotérmica e uma transformação adiabática em 2 fases, tá? Então, a gente agora vai ter que relacionar, para ter um rendimento de uma máquina que opera no ciclo de Carnot, as temperaturas das 2 fontes de calor, da fonte de calor quente e da fonte de calor fria, tá certo? O que vai mudar aí é a representação, tá? Antes a gente conhecia, tá? A fórmula de rendimento sendo N, com essa perninha puxada, tá? Igual a 1 menos fonte de calor fria dividido pela fonte de calor quente. A gente agora vai passar a utilizar a fórmula de rendimento. Preste atenção, somente quando essa máquina ela operar no ciclo de Carnot, tá certo? Então a gente vai substituir, tá? Passando a ser da seguinte forma: N rendimento igual a 1
menos a temperatura da fonte de calor fria, tá? Dividido pela temperatura da fonte de calor quente, tá? O que mudou aqui foi apenas a questão do uso da temperatura, porque essa máquina tá sendo idealizada segundo o ciclo de Carnot, tá certo? Ok? Então, vê só. Ao final, tá? Desse slide aqui, eu vou responder para vocês um exemplo falando do ciclo de Carnot, como é que a gente aplica, como também do próximo assunto que a gente vai ver agora, tá certo? Então, olha só, quem foi Sade Carnot, tá? Sade Carnot, ele ficou curioso para entender realmente como era o rendimento, tá, de uma máquina térmica. E através dos seus estudos, suas experimentações, seus testes, tá? Teve-se no livro que eu não sei muito bem se ele está em inglês ou em francês, mas a capa do livro que ele fez, que ele publicou, tá? Essa que está aparecendo para vocês, e aqui seria a máquina térmica que está operando segundo ele, segundo o próprio círculo de Carnot, tá certo? De como seria, tá? A questão da temperatura da fonte de calor quente e a temperatura da fonte de calor fria, tá certo? No livro de Carnot, ele concluiu o seguinte, tá? Que a perda de calor pelas máquinas térmicas era como se fosse uma consequência natural quando a gente utiliza o calor como fonte de obtenção de um trabalho, tá certo? Então, com essa conclusão dele, passou a ser considerada, tá, a questão da primeira versão da segunda lei da termodinâmica, tá certo? Que a gente já viu aqui, que a gente sabe que as leis que a gente conhece por alguma coisa ser modificada, tá certo? Mas aí não vai entrar em questão agora. Passou a ser ter tá? A primeira versão da segunda lei da termodinâmica a partir dos experimentos, tá? Dos estudos que Sadi Carnot realizou, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês é que ela ocorreu mesmo, essa questão da primeira versão da segunda lei da termodinâmica, antes da elaboração da primeira lei da termodinâmica, tá certo? Que naquela época, tá, ainda se discutia a questão de qual seria realmente a definição, um conceito de energia. Por isso que a segunda lei da termodinâmica ganhou uma primeira versão antes, tá? Por conta que ainda não se tinha uma definição certa para o que era a energia. Como é que a gente poderia utilizar uma energia, tá? Uma fonte de energia para utilizar uma máquina térmica, tá? Então, como esse conceito ele ainda não estava tão claro como a gente tem hoje, tá? Aí existia a questão sobre o debate do flogístico, certo? E o calórico. Porque aí, quando a gente começou a definir o que era realmente energia, a gente começou a entender como é que trabalhava a questão do calor e temperatura, que veio então a primeira lei da termodinâmica, certo? Então, tá, o ciclo de Carnot foi, digamos, a máquina dele que ele idealizou foi a pioneira, tá, nesses estudos da segunda lei da termodinâmica. Que outro cientista, após tá, ler o livro dele, observar a máquina térmica baseada no ciclo de Carnot, que nesse caso foi Rudolf Clausius, tá? Ele retomou, a partir de suas observações, a questão do estudo de Carnot, a partir do estudo que Carnot realizou, tá certo? Agora, a visão de entender o quê? Como é que isso ia funcionar para os processos irreversíveis e ampliou, combinando juntamente com os processos reversíveis, tá certo? Levando a consideração a espontaneidade do fluxo de calor. Tá? Então, agora, a gente tem o enunciado da segunda lei da termodinâmica, segundo Clausius, tá certo? O calor, ele vai sempre fluir de forma espontânea
da fonte quente para a fonte fria, tá? Realizando aí nesse meio um determinado trabalho, tá certo? Para que se ocorra o contrário, tá? Existe a necessidade de se realizar um trabalho externo. Ele vai sair de forma espontânea da fonte quente para a fonte fria, mas para que ocorra da fonte quente, da fonte fria para a fonte quente, vai ser necessário um trabalho externo para que isso ocorra, tá certo? Isso não vai ocorrer de forma espontânea, tá? Então, Clausewitz, ele também descobriu que os processos irreversíveis, tá? Em relação entre calor trocado pelo sistema e a sua temperatura absoluta, ela não vai variar, tá? Então, enquanto que nos processos irreversíveis, a gente via, tá? Que isso iria aumentar. Então, esse aumento de Clausewitz deu a questão do que a gente ainda vai ver, que vai começar a ver agora, entropia, tá? Que a gente vê também na disciplina de química. Vocês podem me dizer o que seria entropia? Vocês têm ideia do que seria a entropia? Não. É. Vê só. Entropia, tá? Entropia e entalpia podem ser estudados tanto na física como na química. Entalpia tá, é uma fonte de energia que está sendo utilizada para a formação da reação, tá certo? E entropia, ela vai estar relacionada à desorganização das moléculas de uma reação química, e nesse caso, de um gás, tá? Já que no gás, a questão da movimentação das moléculas, o espaço para a movimentação das moléculas é amplo, então a gente, de certa forma, tem uma questão desorganizada disso. Então, a gente relaciona, nesse caso aqui, entropia, tá? Onde entropia é medida, tá? Quando se tem um sistema que ele vai se desorganizar, já que a gente está falando da desorganização das moléculas, tá certo? Então, a entropia para os processos reversíveis, ela vai permanecer constante, tá? Enquanto para que dos processos irreversíveis, ela vai aumentar. Ou seja, a entropia para os processos reversíveis, ela permanece a mesma. Porém, para os processos irreversíveis, ela vai sofrer um aumento, tá certo? Então, de certa forma, a gente entende que os sistemas, eles tendem a degradar a energia de forma natural, tá? Então, as transformações irreversíveis, a entropia, ela é medida pela parte da energia que ela não foi ainda convertida em trabalho, tá? Então, a gente tem a questão de entropia pela fonte de energia que ela ainda não foi utilizada, que ela ainda não foi utilizada para realizar o trabalho. Como? Delta S, tá? Em termos matemáticos, em termos de fórmulas matemáticas, entropia a gente vai obter pela seguinte expressão: delta S, tá? Igual a Q dividido por T, onde Q vai ser a quantidade de calor que vai ser trocada em joules, tá? T, como a gente sabe, é na temperatura absoluta. Se é na temperatura absoluta, vai ser então na escala Kelvin. Jamais a gente vai poder relacionar, utilizar a temperatura em graus Celsius. Então, se a gente vier numa questão pedindo a entropia de uma determinada máquina térmica, de um determinado sistema termodinâmico, a temperatura vinha em graus Celsius, para a gente poder utilizar a fórmula de entropia, a gente precisa fazer antes, tá? A questão da transformação, da convenção de medida de graus Celsius para Kelvin. Ou seja, somando a temperatura em graus Celsius mais 273, tá certo? E aí a gente obtém a temperatura, tá? Em Kelvin, na escala Kelvin. Já o delta S, tá? A gente antes podia conhecer delta S como distância, né? Ou espaço, variação de espaço. Então a gente agora, tá? Vai passar a conhecer a delta S como variação
de entropia, que vai ser como unidade física, unidade métrica, já que calor é em joules e temperatura é em Kelvin, joules por Kelvin, tá certo? Quando a gente agora vai falar, tá, das transformações reversíveis e irreversíveis, a gente chama transformações reversíveis como sendo aquela que após o final, tá, da transformação, o sistema ele vai retornar às condições iniciais, tá? Que foi pelo caminho. Isso vai ser utilizado, vai ser feito, tá? Pelo caminho. Tá passando pelos mesmos estágios na sequência inversa, tá? Que aí vai haver interferência dos fatores externos, que é a questão de um ciclo termodinâmico, que aí é que entra a transformação reversível. Um gás ele iniciou uma transformação em um estado 1, tá? Passou por todas as suas etapas, mas ao seu final ele acaba retornando ao seu estado inicial. Então a gente considera isso como sendo uma transformação reversível, tá? Quando esse gás ele passa por esses mesmos estágios, tá? Sem interferência de alguns fatores externos, certo? Com a interferência dos fatores externos, a gente está falando aí de uma transformação irreversível, onde esse gás ele não vai voltar para o seu estado inicial, tá? Isso não vai ocorrer como ocorreu na transformação reversível, certo? Compreendida aí? Vê só. Eu ainda quero deixar uma observação para vocês, tá? A questão dos sinais, tanto sendo positivo ou sendo negativo. O sinal da entropia do ΔS, tá? Vai depender muito da fonte de calor, da quantidade de calor que está sendo trocada aí, tá? Se o gás ele está absorvendo calor, então o ΔS vai ser positivo, a variação de entropia vai ser positiva, tá? De modo que esse gás ele vai aumentar. Agora, se esse gás ele está cedendo calor, tá, para o meio, então o ΔS, tá, ele vai ser negativo, o que é que vai indicar que a entropia ela diminuiu, o gás na entropia, tá, ele diminuiu, certo? Então a gente vai agora, tá, para os exemplos que a gente pode ter de aplicação prática dessas duas fórmulas, tá? Eu vou virar a câmera, aí eu vou pedir para que vocês me informem se está dando para visualizar direitinho, tá? As fórmulas e os cálculos. Para esse exemplo, eu vou utilizar, tá, duas questões do livro. A primeira vai ser a questão 28 da página 110, tá? Vê só, vocês estão conseguindo visualizar a folha? Sim. Pronto, veja só. O primeiro exemplo que eu vou resolver, tá? É relacionado ao ciclo de Carnot, tá? Ela está na página 110 do livro, questão 28. Ele está dizendo o seguinte: o gráfico a seguir, tá? Ele está colocando no gráfico, ele representa um ciclo realizado para um gás ideal, onde a quantidade de calor fornecida pela fonte quente é igual a 250 joules, tá certo? Então, ele está pedindo para calcular três itens: o rendimento de todo o ciclo, o trabalho realizado após o ciclo e a temperatura do ciclo na fase 4, na fase D, tá? Ele está nomeando o gráfico sendo fase 1, fase A, fase 2, fase B e fase 3, sendo C, e fase 4, sendo a D, tá certo? No item A,
tá? Ele está pedindo o rendimento de todo o ciclo. Então, como é que a gente pode obter isso? Se nesse caso a gente tem que esse ciclo está sendo baseado no ciclo de Carnot. Então, a gente vai relacionar as temperaturas das fontes quentes e frias, tá certo? Pela seguinte fórmula que eu acabei de apresentar a vocês. Isso na letra A, tá? N, que é rendimento, igual a 1 menos a temperatura fria, tá? Dividido pela temperatura quente, certo? Então, antes, a gente precisa observar se as temperaturas da fonte fria e da fonte quente, tá? A temperatura T1 e a temperatura T2, ela tá na escala Kelvin, tá? Na escala absoluta. Segundo o gráfico que a questão ela está fornecendo, as duas temperaturas ela está em graus Celsius. Então, para a gente utilizar a fórmula de rendimento, tá? A gente tem que fazer como primeiro passo a conversão de Celsius para Kelvin, tá? Então, vamos fazer primeiro a conversão da temperatura da fonte de calor quente. E no gráfico ele está dizendo que essa temperatura, tá, é de 257 graus Celsius. Como para transformar de graus Celsius para Kelvin, a gente vai realizar o somatório, tá? De 257 mais 273, que a gente obtém o valor de 530 Kelvin, tá certo? Então, a mesma coisa a gente vai fazer para a temperatura fria, da fonte de calor fria, tá? A temperatura da fonte de calor fria na escala Kelvin, a gente vai obter, tá? Quando a gente somar 45 mais 273, certo? Então, o valor disso a gente tem de 318 Kelvin. Tá. A gente vai conseguir observar quem é a temperatura da fonte de calor quente, quem é a temperatura da fonte de calor fria, pelo que eu falei para vocês. A fonte de calor quente, geralmente a temperatura ela é um pouco maior, ela é elevada, tá? Como a temperatura T2 da fonte de calor fria, ela sofreu, tá? Durante as transformações que tem isotérmica, adiabática, uma diminuição, então a gente tem um valor menor que a temperatura inicial, tá? Como vocês vão poder observar num gráfico, eu não sei se dá para vocês verem direitinho, essa aqui, tá? 257 graus Celsius é o valor da fonte quente. E 45 graus Celsius é o valor, tá? Da fonte fria. Porque aí, durante a transformação de uma fase para outra, tá? Ele ocorreu uma diminuição de sua temperatura, que no final, na fase D, ela vai para a temperatura inicial de 257 graus Celsius. E nesse caso aqui, tá, a gente tem que colocar na escala Kelvin. Após fazer essa conversão de medidas, tá, a gente vai jogar agora na fórmula de rendimento, certo? Então, rendimento vai ser igual a 1 menos, tá, 318 Kelvin, que é a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente, tá? Que é 530 Kelvin. Então, o rendimento vai ser igual a menos 1, tá? Fazendo a divisão aqui, a gente tem um valor de 0,6, tá? Por que 0,6? Lembra que eu disse que unidades iguais ela vai sumir? E como rendimento ela é uma grandeza adimensional, então ela não vai possuir unidade métrica ou unidade de medida, tá certo? Só vai ser apenas um número, tá? Então, o rendimento dessa máquina vai ser, tá? De 1 menos 0,6,
que é 0,4. Como a gente está falando de rendimento, a gente utiliza a porcentagem. Então, para a gente ter a porcentagem, tá? Basta apenas multiplicar o 0,4 vezes 100. Que aí a gente obtém o valor desse rendimento, tá? Que é 40%, não é isso? Compreendido até aí? Vê só, certo? Vê só, agora eu vou passar para o item B, tá? Ele está pedindo o trabalho que está sendo realizado após um ciclo. Após essa máquina, ela completar um ciclo. Então, ele está pedindo o trabalho, tá? Que está sendo realizado após um ciclo. Como é que a gente pode relacionar isso? Tá? Vê só, se é após um ciclo, então o trabalho, tá? Vai ser igual o calor que está sendo fornecido, que vezes, tá? N. O que seria esse N? Seria vezes o rendimento, tá? Então a gente tem o trabalho que está sendo realizado durante um ciclo, tá? Através da seguinte forma, da multiplicação da quantidade de calor, tá, que está sendo fornecida pelo seu rendimento, que a gente calculou no item A, tá? E a questão, ela já forneceu qual foi a quantidade de calor fornecida inicialmente, e foi de 250 joules. Como o rendimento ela é uma grandeza adimensional, tá? Então, o valor que a gente vai colocar aqui é o valor em decimal que a gente obteve, foi de 0,4. Tá? Então, o trabalho aqui, ele vai ser dado em joules, certo? Então, a gente vai obter o valor após a multiplicação de 250 vezes 0,4, tá? Que a gente obtém aqui 100 joules. Então, ele precisou realizar um trabalho de 100 joules para completar um ciclo, ok? Vê só, no item C, ele está pedindo a temperatura, tá? Na fase 4, pelo gráfico na fase D, certo? Se na fase D ele houve uma diminuição de temperatura, tá? Então a fonte ela está recebendo o calor perdido, então a gente chama que é a fonte de calor fria, essa temperatura na fase 2, tá? Então, de acordo com o ciclo de Carnot, no gráfico, então essa temperatura vai ser de 45 graus Celsius. Porém, tá? Como a gente transformou, então a temperatura vai ser, tá, de 318 Kelvin, ok? Então, essa questão, esse item C, ela é um pouquinho mais teórico, tá certo? É só a gente observar o gráfico e identificar qual é a temperatura na fase 4, na fase D, tá? Então, a gente agora vai para o segundo exemplo, que está relacionando entropia, tá certo? Tá? Esse segundo exemplo é a questão 46 da página 116, tá? Onde tem entregue o aprendizado, tá? Ele está dizendo que em uma máquina térmica, tá? Esse gás ele está a uma temperatura de 700 Kelvin, tá? E recebe um calor de 4.900 joules, tá? Realizando o trabalho igual a 2.500
joules, certo? Então, o restante da quantidade de calor, ela é cedido a uma temperatura, tá? De 600 Kelvin, certo? Então, calcule a variação de entropia do gás durante todo esse processo, certo? Vê só, quando o gás ele está recebendo calor, a variação de entropia ela vai ser igual a, tá? Que é a variação de entropia 1. É quando o gás ele está recebendo o calor, fonte de calor quente, tá? Vai ser igual a Q1, tá? Dividido por T1, certo? Então, quem é 1? Quem é o Q1, tá? O Q1 vai ser a fonte de calor quente que foi dada. Dessa questão, a página é a página 116, tá certo? Então, vai ser igual, tá? A fonte de calor inicial, que é de 4.900 joules, dividido pela temperatura inicial, que foi de 700 Kelvin. Então, o ΔS1, tá? A variação de entropia inicial vai ser igual a 4.900 joules dividido por 700 Kelvin, que dá em torno, se eu não me engano, de 7 joules por Kelvin, tá? Depois verifique direitinho se esse valor é realmente correto, tá? Pessoal, então a gente aqui obteve a variação de entropia quando o gás está recebendo calor. Mas agora a gente tem que saber qual foi a variação de entropia quando esse gás ele começou a ceder, tá? Calor. Então, como é que a gente vai obter, certo? A gente vai obter, tá? Da mesma forma que a primeira. Só que aí, porém, a gente vai relacionar agora, tá? A questão do trabalho. Porque, segundo a termodinâmica, a gente pode ter trabalho igual ao calor, tá certo? Como a gente viu. Então, o calor que a gente vai utilizar, o Q2, para obter o ΔS2, tá? Que é a variação de entropia. Quando o gás ele começou a ceder calor, tá? Se ele está cedendo calor, qual vai ser o sinal? Positivo ou negativo? Se ele está cedendo calor. Negativo. Negativo. Então, vai ser menos 200 não, desculpe, 2.500 joules, porque ele está cedendo calor, tá? Dividido pela temperatura 2, que já está em Kelvin, que é de 600 Kelvin, tá certo? Então, menos 2.500 joules dividido por 600 Kelvin, a gente tem a variação de entropia 2 em torno de menos 400,1 joules por Kelvin, tá? Só que lembrem que a questão está pedindo a variação total da entropia do gás durante todo esse processo de aumento e diminuição de temperatura. Então, ele quer saber a variação de entropia total. Como é que a gente faz isso? Tá? Fazendo a seguinte relação. O ΔS, tá dando para vocês visualizarem? O Sim. ΔST, que a gente vai chamar de ΔST, tá? A variação de entropia total vai ser igual ao ΔS1, que é a variação de entropia quando o gás ele recebeu calor, mais a variação de entropia quando ele cedeu calor, tá? Já que a gente quer saber a variação total dessa entropia, certo? Então, o ΔST vai ser igual a 7 joules por Kelvin, que é a variação de entropia 1, menos 4,1 joules por Kelvin. Se a gente observar aqui, tá?
é praticamente a mesma coisa que a gente viu da variação de temperatura, que é a variação final menos a inicial. O que mudou foi a ordem aqui, tá? Aqui está a variação de entropia inicial mais a variação de entropia final, tá certo? Como a variação de entropia final, ele estava cedendo calor, então por isso que ficou negativo. Então, para a gente saber a variação de entropia total desse gás durante todo esse processo, tá? A gente tem que fazer 7 menos 4,1. Então, a gente tem o ΔS total, tá? Que é em torno de 2,84, tá? Joules por Kelvin. Por que ficou positivo, tá? Quando a gente realiza uma subtração, a gente tem que observar o sinal de maior valor. O sinal de maior valor é o que vai permanecer. Como 7 é maior que 4,1, tá? E o 7 ele está positivo, o sinal que vai permanecer aí é o sinal positivo, tá certo? Então, observem a questão do jogo de sinal aí, tá? Para a gente ver qual é o sinal que vai permanecer na fórmula, tá? Dúvidas sobre essa resolução? Então, tá tudo ok, então? Vou virar novamente a câmera, tá certo? Vê só. Então, agora, tá, que a gente viu a aplicação prática, tá? Das fórmulas de entropia e ciclo de Carnot, tá? Eu falei tanto de máquina térmica que a gente precisa entender realmente, tá? Como é o funcionamento de uma máquina térmica real. Quando eu falo real, a gente utiliza no dia a dia, que a gente vê no dia a dia. A gente pensa que não, mas a gente tem, tá? A geladeira mesmo. A geladeira que a gente tem na nossa casa é um tipo de máquina térmica, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, porque meu computador ele resolveu desligar um compartilhamento. Mas eu vou tentar compartilhar com vocês agora, que ele ainda está tentando participar. Pode falar. Então, eu vou apresentar agora os slides que eu trouxe, tá? Relacionando as máquinas térmicas presentes no dia a dia, que a gente tem contato. A gente às vezes pensa que não, mas a gente realmente tem contato, tá? Com essas máquinas térmicas que a gente estuda tanto em física. Só não temos ideia que aquilo é realmente um sistema termodinâmico. Não estou conseguindo achar. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tá só um instante. Ok. Foi feito, eu acabei de citar para vocês. Está aparecendo? Vai começar a aparecer agora, tá? As aplicações das máquinas térmicas no nosso cotidiano. A geladeira, tá? Que é o nome popular, que a gente conhece, tá? Por refrigerador, ela é um exemplo de uma máquina térmica, tá? Como? O funcionamento de uma geladeira, ela vai ser baseado no princípio da transferência de calor de uma fonte fria, por exemplo, para uma fonte quente, tá? Esse processo ele não vai ocorrer de forma espontânea, tá? Então, por conta disso, porque ele não vai ocorrer de forma espontânea, vai ser necessário uma fonte, tá? De energia externa para realizar um trabalho da geladeira, tá? Essa fonte de energia interna é o que a gente chama de compressor. E vocês observarem, compressor, tá? É isso aqui, tá? Então, o compressor, ele vai possibilitar
que seja retirado o calor de uma fonte fria para a fonte quente, já que a gente considera isso como sendo um processo irreversível. Então, é necessário uma fonte externa para que isso ocorra, tá? Ele não vai ocorrer de forma espontânea, tá certo? Numa geladeira, tá? Então, as partes principais de uma geladeira doméstica são compressor, tá? Condensador, a válvula descompressora e o evaporador, tá certo? Então, eles vão ter basicamente a pressão, tá? A pressão não, eu já disse no spoiler, mas a função, tá? De aumentar a pressão e a temperatura do gás refrigerante, tá? Do gás que é utilizado no refrigerador, na geladeira, fazendo circular pela tubulação interna, tá? Do aparelho. Quando o gás ele passa pelo condensador, tá? Ele vai perdendo calor para o meio externo. Se ele vai perdendo calor para o meio externo, ele vai se tornando líquido, ou seja, ele vai se liquefazer, certo? Então, quando ele sai do condensador, que de certa forma, a tubulação ela é estreita, tá? Quando a gente desmonta uma geladeira em si, para estudar como é um sistema. Tá? Quando vai saindo do condensador, tá? Há um estreitamento da tubulação, que a gente diz, tá? Sendo um tubo capilar, sendo como se fosse um tubo capilar, tá? Então, vai provocar, com esse estreitamento, uma diminuição da pressão. Então, sendo assim, tá? O elemento refrigerante, que agora era líquido, quando saiu do condensador, vai estar sobre uma baixa pressão. Então, vai chegar de forma no evaporador, tá? Onde ele vai ter um diâmetro maior, tá? Que o tubo capilar. Ele vai se vaporizar quando chega no evaporador, tá certo? Então, assim, ele vai retirar, tá? Calor de uma região interna da geladeira, tá? De uma fonte fria. E é importante notar que o evaporador ele está instalado na parte superior do congelador, ou seja, na parte superior, que é em cima da geladeira, praticamente em cima da geladeira, onde está instalado, tá? O compartimento que realiza a questão da evaporação, tá? Que a gente chama de evaporador. Então, a partir desse ponto, tá? Que começa o ciclo, onde ele se inicia e ele termina, tá? E onde é que o gás refrigerado ele vai ser puxado novamente pelo compressor. Então, é um ciclo que ele vai do seu estado inicial, passa para um estado 2 e automaticamente desse estado 2 ele volta para as mesmas condições do estado inicial, que eu fui comentando para vocês. Tá? Agora, lembrando que o refrigerador, a geladeira doméstica, ela utiliza de um processo irreversível, tá? Por quê? Porque ele necessita de uma fonte externa para retirar calor de uma fonte fria para a fonte quente, certo? Então, essa fonte externa, que a gente chama, seria o compressor, que é localizado na parte de baixo, tá? Da geladeira. Aqui, tá? É como se a gente quisesse obter o rendimento de um refrigerador, tá? A fórmula que está sendo apresentada nesse quadradozinho azul, certo? Que aí, como a gente está trabalhando na questão da fonte de calor fria, tá? Então, o rendimento vai ser igual a fonte de calor fria dividido pelo trabalho, tá certo? Se a gente quiser obter qual é o rendimento de uma geladeira que a gente tem em casa, tá? Qual é a porcentagem que ela está funcionando? Outra máquina térmica que é aplicada no cotidiano, que a gente tem no cotidiano, é o que a gente chama de turbina a vapor. Por exemplo, a gente tem a turbina a vapor quando a gente está trabalhando aqui os reatores de água pressurizada, quando a gente quer retirar a água de um determinado local, tá certo? E tem também aqui, que é essa máquina de baixo, que são os reatores de água fervente, tá certo? Os reatores de água pressurizada, tá? São os que a gente vê com mais frequência. Por quê?
Porque é o que é mais utilizada pelo mundo no geral, tá? Eles utilizam a água a elevada pressão como um meio permutador de calor. Ou seja, o moderador ou modelador ele vai ser, tá, constituído pela água em elevada pressão, tá certo? Então, o combustível de uma máquina térmica, de uma turbina a vapor de água pressurizada, é o urânio, tá? Que ele é ligeiramente enriquecido, tá? Podendo ser eventualmente misturado com protônio. Se a gente observar, são elementos químicos bastante pesados, certo? Mas aí, tá? A gente utiliza os reatores de água pressurizada quando a gente quer fornecer, por exemplo, a energia elétrica para uma cidade, tá? Porque a água, tá, ela está a uma elevada pressão, que está gerando, de certa forma, uma energia, que é a energia elétrica que a gente tem nas nossas casas, tá certo? Então, as usinas hidrelétricas, elas é baseada realmente em uma turbina a vapor, tá? De reatores de água pressurizada. A água está em elevadas pressões, certo? Já os reatores de água fervente, elas existem em torno de 93 ou 94 reatores desse tipo, certo? Sobretudo, esses reatores, eles têm nos países da Alemanha, Japão, e se não me engano, nos Estados Unidos também existe, tá? Essa questão de turbina a vapor com reator de água fervente, tá? Então, o meio permutador dessa máquina, desse tipo de reator, tá? É de calor. A água também vai estar aí, só que ela vai atuar como sendo um moderador disso, certo? Onde a água ela vai entrar na tubulação, tá? E o seu vapor ela vai acionar de forma direta, tá? A turbina. Onde o combustível utilizado também é urânio, que ele vai estar ligeiramente enriquecido, tá certo? Então, a mais comum, a turbina de vapor mais comum a ser utilizada, tá? É essa primeira aqui, em comparação à segunda. Essa primeira ela tem uma quantidade boa pelo mundo em si, em torno de 200, de 150 a 200. Eu não sei exatamente o número, tá? Mas aí a quantidade que se tem no cotidiano é da máquina com reator de água pressurizado, ou seja, a água vai estar em elevadas pressões, tá? Contudo, a gente agora vai entender como é que funciona o ciclo, tá? Desses tipos de máquina, dessas turbinas, tá? O motor de combustão interna, como é esse motor, tá? Essa aqui, esses dois desenhos, essas duas figuras, está representando, tá, o motor de combustão interna dentro de uma turbina de vapor ou dentro, tá, de um refrigerador, por exemplo, onde a gente vai ter um injetor de combustível, tá, a válvula de escapamento, a admissão de ar, o que a gente chama de pistão, certo? O bloco do motor, e nesse caso aqui, tá, ele colocou como sendo óleo, certo? Então, esse motor de uma combustão interna, tá? A gente agora vai falar no ciclo de Otto. O ciclo de Otto, esse motor, ele vai operar em 4 fases, tá? Onde sendo a primeira a admissão, a segunda a realização da compressão, a terceira a combustão e a quarta sendo o escape, tá? Vê só, nos motores, tá? De 4 tempos, que a gente chama de ciclo de Otto, tá? O pistão, ele é animado de movimento alternativo, ou seja, ele vai receber energia durante todo o tempo de combustão, executando, claro, as suas funções necessárias para a realização das mesmas nos outros 3 tempos, nas outras 3 fases, tá certo? Então, nessa primeira fase, que é a admissão, tá? Que a gente chama de ser o primeiro tempo, nele o pistão está se deslocando, tá? No sentido de aumentar
o volume, aspirando o ar ou misturando o combustível através da válvula de admissão, que é aberta por um determinado mecanismo que é apropriado para esse tipo de motor, tá certo? Na segunda fase, tá, que a gente chama de segundo tempo, está sendo realizado a compressão, onde atingindo o fim do curso de admissão, tá, na posição chamada de motor inferior, que é PMI, tá, vai se fechar de admissão e vai se iniciar, no caso aí, a compressão dos gases que foram aspirados, para torná-los um pouco mais densos antes da sua entrada. Após a entrada, tá? No 2, a compressão ela vai tornar os gases que foram aspirados um pouquinho mais denso, tá? Um pouco mais denso. No terceiro tempo, que é a terceira fase, tá? É realizada a combustão ou a expansão, tá? Na outra extremidade do curso alternativo de um ciclo de Otto, tá? A gente chama de ponto morto superior, onde ocorre o início da combustão, que pode se iniciar de forma espontânea, tá? Ou pode ser provocada por um disparo de uma faísca, que nesse caso a gente tem motores a gasolina, a álcool, tá? Por exemplo, e a gás, certo? Quando a gente tem a iniciação de uma combustão de forma espontânea, tá? A gente chama que ele é um ciclo a diesel, certo? Então, a combustão, ela pode ocorrer de maneira diversa, tá? Dependendo do qual seja o tipo de motor, tá? O que a gente vê bastante aí no carro. Qual o tipo de motor que aquele carro está sendo utilizado. Então, a combustão ali pode ser diversa por conta do tipo de motor que o carro pode estar utilizando, tá certo? E, lógico, acompanhada, sendo seguida pela expansão dos gases que está sendo queimado, tá? Que vão funcionar, tá? O pistão, transmitindo a energia. Mas parou de compartilhar aqui, tá? Mas como vocês puderam observar, a quarta fase, tá? Vai ser o escape, certo? Ou o quarto tempo, onde vai haver o escapamento, tá? Como assim? Quando a gente atinge, tá? Novamente, tá? O ponto inferior, tá? Da abertura da válvula de escape, tá? Ela é comandada em um determinado instante, então, permitindo aí, o que, que ele vai permitir se ele é um escapamento, tá? Um escoamento dos gases que foram queimados, igualando, lógico, a pressão no cilindro com a pressão ambiente, tá? Em seguida, esse pistão ele vai empurrar a maior parte dos gases que permaneceram no cilindro, tá? Em direção à tubulação de escape, certo? Repetindo a seguir o mesmo tempo de admissão, tá? Então, a cada 2 voltas do eixo, certo? De manivelas, ele vai ocorrer apenas um tempo de motor, tá? Então, no caso, a gente pode tratar que apenas o cilindro, tá? Que no caso seria o volante, que o volante, ele é indispensável, tá certo? Então, a fim de que o pistão ele continue em movimento durante os 3 tempos auxiliares. Então, a gente fala muito desse ciclo de Otto quando a gente fala do carro em si, tá? O carro em si, para ele funcionar, ele tem essas 4 fases que eu apresentei para vocês. Isso aqui é só, tá? Para mostrar a utilização da máquina térmica no cotidiano, porque a gente falou da Revolução Industrial, mas não viu qual seria as máquinas térmicas que a gente tem no cotidiano. Isso aqui é só para vocês terem realmente ideia como é o funcionamento de uma máquina térmica, tá? Como? Pela geladeira, tá? Pela turbina de vapor, onde a gente tem a energia para nossas casas, e aqui um motor que ele está trabalhando em um ciclo de Otto, que um ciclo de Otto ele tem 4 fases, que é a admissão, compressão, combustão e escape, tá? É, alguma dúvida?
Tudo ok, né? Vê só, para finalizar, tá? Aqui eu iria resolver, tá? Mas está passando 8 minutinhos da aula, tá? A lista de exercício da atividade um. Eu vou comentar em geral das atividades que eu recebi, tá? Então, ok, vocês entenderam realmente como é a aplicação prática. Agora, vocês têm que observar, tá? A questão da temperatura, porque a maioria das questões que eu coloquei, tá? A maioria não, quase todas, tá? Que utilizam a temperatura, elas teriam que sofrer uma transformação, tá? Passar de graus Celsius para Kelvin. Por exemplo, na primeira questão, muita gente, tá? Utilizou a fórmula correta, que é a equação de Kepler-Ohm, P vezes V igual a N vezes R vezes T, tá? Porém, a temperatura que foi utilizada foi a temperatura que a questão forneceu, tá? Que estava em Celsius. Mas para poder utilizar a fórmula, teria que fazer a conversão dessa temperatura para Kelvin. Então, vocês iriam obter, tá, o valor correto do que estava pedindo na questão, tá? Foi apenas essa questão de observação, certo? Já na segunda questão, muita gente estava me fornecendo o valor do volume 2. Na segunda questão, a gente utilizou, tá, a fórmula da Lei Geral dos Gases Ideais, que é aquela que relaciona, tá, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. E no estado 1, e após alguma transformação que teve, passou a ter um segundo estado, tá? A fórmula é o seguinte: P1 vezes V1 dividido T1 igual a P2 vezes V2 dividido a T2, tá? A questão ela estava pedindo o volume que escapou, certo? Até então ela forneceu o volume 1, a pressão 1, a temperatura 1, a pressão 2, a temperatura 2, mas não forneceu o volume 2, tá? Que é o volume que ficou após a transformação que esse determinado gás ele sofreu. Então, a gente vai utilizar a Lei Geral dos Gases Ideais para obter o volume 2, tá? Quando a gente obtém o volume 2, a gente tem que observar que a questão está pedindo o volume que escapou. Se é o volume que escapou, a gente vai fazer, tá? A substituição do volume 1, que a questão já tinha fornecido, que foi de 50 litros, menos o volume 2 que a gente obteve através da fórmula da Lei Geral dos Gases Ideais. Então, a gente vai obter o volume que realmente escapou durante essa transformação que o gás realizou para ter esse segundo estado, tá certo? O que eu fiquei realmente feliz foi que vocês entenderam a questão das transformações termodinâmicas relacionada à primeira lei da termodinâmica, tá? E a segunda lei da termodinâmica, quando a gente fala do rendimento, tá certo? Na terceira, ela estava tratando ser uma transformação isovolumétrica. Então, o volume ele permaneceu constante. Se o volume permaneceu constante, não houve, tá, variação de trabalho, não houve aplicação de um trabalho. Então, relacionando com a primeira lei da termodinâmica, a gente pode ter, por exemplo, a variação de energia interna, tá? Se não houve a variação de trabalho, como sendo ΔU igual a Q. Onde para a gente, que nesse caso da terceira questão, ele estava pedindo a variação de energia interna, seria apenas colocar ΔU igual a 25 joules, tá? Lembrando que, para isso, a gente sabe que numa transformação isovolumétrica, o volume é constante. Se o volume é constante, ele não variou, então não houve trabalho. Se não houve trabalho, então W vai ser igual a zero. Pela fórmula da primeira lei da termodinâmica, que é Q igual a W mais ΔU, sendo W zero, então a gente pode implicar que Q vai ser igual a ΔU. Se ela fornecer o calor, então a variação de energia interna vai ser igual ao calor. Então apenas seria uma substituição aí, tá? Colocar o ΔU igual a 25 joules. Na quarta questão, tá?
é do mesmo jeito. Porém, não houve, tá, variação de temperatura. Foi uma transformação isotérmica. Não teve variação de temperatura. Ela permaneceu constante. Se a temperatura permaneceu constante, a variação de energia interna ela não variou. Então, o ΔU vai ser igual a zero, tá? Aí, novamente, levando em conta a primeira lei da termodinâmica, se ΔU é igual a zero, então zero vai ser igual ao calor mais o trabalho. Como ele estava pedindo a variação de energia interna e o trabalho, tá? A gente sabe que o ΔU vai ser igual a zero, falta a gente saber quem é o trabalho, tá? Então, se quer saber o trabalho, a gente precisa isolar o W, tá? Quando a gente passa uma incógnita para antes ou depois da igualdade, o sinal dessa incógnita ela vai mudar, tá? Como o trabalho está positivo, ele vai passar a ser menos W, igual ao valor do calor, tá? Que foi de 25 joules. Mas a gente sabe, tá? Que uma incógnita ela não pode ser negativa. Então a gente multiplica por menos 1, tá? Que a gente vai tornar essa incógnita positiva novamente. O trabalho, então, vai ser igual a menos 25 calorias, tá? Que nesse caso estava dando calorias, certo? Compreenderam porque na quarta questão o trabalho foi negativo? Na quinta questão, porém, todavia, tá? Ele estava pedindo o rendimento de uma determinada máquina térmica, tá? Nesse caso aqui, ele é um rendimento normal, ele não está operando sobre o ciclo de Carnot. Então, a gente vai relacionar somente a questão do trabalho, tá? Com a fonte de calor quente, certo? Mas aí ele estava pedindo, tá? Que isso seja dado em joules. Porém, a questão, ele estava dando, tá? O calor em calorias. Então, como é que a gente faz essa transformação? O calor estava sendo dado em calorias e o trabalho sendo em joules. Então, a gente precisa transformar. É mais fácil transformar o calor para joules, tá? Por quê? Uma caloria, ela vai ter em torno de 4,2 joules, certo? Então, fazendo uma regra de 3, tá? Basta apenas multiplicar o valor, que nesse caso aqui é 260, vezes 4,2, que a gente obtenha o calor em joules, certo? Que vai dar em torno de 1.092 joules. Na fórmula de rendimento, tá? Como a questão ela já forneceu o trabalho, então vai ser trabalho igual a fonte de calor quente, tá? Como ela forneceu o trabalho, pela fórmula de rendimento que eu apresentei para vocês, sem destrinchar a questão do trabalho, tá? Da fonte de calor quente menos a fonte de calor fria, porque ele não deu o valor da fonte de calor fria, tá certo? A gente vai utilizar a fórmula inicial, tá? O conceito inicial de rendimento, onde rendimento vai ser igual a W dividido pela fonte de calor quente. W, o trabalho, foi de 1.045 joules. O calor após a conversão de calorias para joules, tá? Foi de 1.092. Então, o rendimento aí, tá? Foi de 0,95. Então, para a gente saber em termos de porcentagem, tá? Basta só multiplicar esse valor do rendimento por 100. Então, a gente obtém, tá? O valor em porcentagem daquela máquina térmica, tá? Compreenderam como é que se resolveria, como é que se resolve as 5 questões? Ótimo. Qualquer coisa, tá? Vocês revisem a atividade, certo? As respostas das atividades, tá? Para vocês me enviarem novamente, que aí eu corrijo a pontuação que eu coloquei para vocês lá no Classroom, tá? Preste atenção nos comentários particulares que eu adicionei a quem me enviou a atividade, tá? Porque alguns eles me enviaram, tá? A atividade sem a folha de resposta. Então, eu não posso dar uma pontuação referente a essa atividade
se eu não tiver a folha de resposta de vocês, certo? Outra coisa também, tá? Que eu expliquei no presencial. É, foi decidido através de algumas reuniões, tá? Haver um dia para reforço, priorizando matemática. Mas nada vai impedir de ser realizado física ou química, tá certo? Aí eu fiquei responsável por esse dia de reforço. Como vocês têm aulas online de segunda a quinta, ficou sexta-feira para ser a aula de reforço de vocês, mas sempre sexta-feira à tarde, tá certo? Para o segundo ano. Mas nada impede de ser terça a quinta-feira, terça, quarta e quinta, tá? Mas que se marcasse um horário, certo? Para a gente realizar essa revisão, sendo de matemática, física ou química, tá certo? Mas é importante marcar um horário para a gente ver uma sala adequada, dependendo da quantidade de pessoas, para realizar essa revisão de forma presencial, tá certo? Dados esses avisos, tá? Eu vou finalizar a aula. Eu vou colocar agora a frequência de vocês, tá? Nas turmas de vocês. E o material da aula de hoje, que é a questão das máquinas térmicas do cotidiano, tá? E a aula gravada, eu só conseguirei colocar amanhã, tá? Por conta do tempo que ela vai ficar disponível para mim no meu e-mail, tá certo? Para não colocar de fora no horário de aula de vocês. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem estar falando comigo, adicionando um comentário particular lá no Classroom ou entrando em contato no WhatsApp, tá certo? Aí eu consigo responder mais rápido, tá? Então, obrigada. E atividade referente a isso, tá? Vocês podem estar revisando e estar me enviando novamente. Na próxima aula, a gente vai iniciar um novo assunto, que é a questão de oscilações. Então, dê uma olhadinha para a gente conversar melhor, tá? Sobre esse assunto. Então, obrigada, gente, e até a próxima.